Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Você que está aqui com a sua Bíblia, você pode abrir aí no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Amém. Vamos esperar todos encontrarem. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo e a Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido as cartas das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senacaribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus. Amém. Nós acabamos de ler um texto que nos relata um livramento de Deus, mais um dos livramentos de Deus para o seu povo. 722 a.C., o rei da Síria, Sargão II, invade o reino do norte, que era formado por 10 tribos, cuja capital era Samaria. Sargão II invade Samaria, destrói completamente a capital do reino do norte, leva milhares de cativos, espalha povos de várias nações na terra de Israel, na capital Samaria, e aí surge uma miscigenação, daí surge a raça dos samaritanos. Mas agora é 704 a.C., Ezequias está no comando da nação de Judá. Judá agora composto de 2 tribos, Benjamim e Judá. E Ezequias, que não seguiu
o exemplo do seu pai Acais, que foi um mau administrador, um mau rei, que jogou a nação na idolatria. Ezequias faz uma limpeza no reino, e um avivamento está vindo sobre a nação de Judá. Mas o inimigo se levanta. O inimigo agora é o grande rei da Síria, Senaqueribe. 704 antes de Cristo, Judá está ameaçada. Senaqueribe, com seus 185 mil soldados, está às portas de Jerusalém para invadi-la. E o texto diz aqui, texto que nós lemos, 2 Reis 19:1: tendo o rei Ezequias ouvido isto. O que é que Ezequias ouviu? Ezequias estava sentado no trono, ele sabia da ameaça. Ele mandou 3 homens irem até as muralhas de Jerusalém para observar o que está acontecendo, qual é a proposta e o propósito do inimigo. E ele manda Eliaquim, Sebna e Joá. Eles vão até as muralhas de Jerusalém. E agora eles vêm com a resposta. Lá vem os 3, Eliaquim, Sebna e Joá. Eles vêm correndo, eles vêm com as vestes rasgadas, eles vêm desesperados, eles vêm com um semblante de tormento, de medo, de pavor. E eles chegam diante do rei Ezequias. Rei Ezequias, rei Ezequias, nós não temos uma boa notícia para lhe dar. A situação é catastrófica. E o rei está ouvindo. E ele diz: nós estivemos lá nas muralhas, e lá estava o grande Rabsaque, o general dos exércitos de Senaqueribe. Eles já conquistaram 46 cidades. 200 mil cativos estão no poder de Senaqueribe. Nós vimos as tendas a perder de vista. 180 mil soldados nos seus cavalos de batalha. A situação é desesperadora. E a Bíblia diz que Ezequias ouviu o que aqueles 3 mensageiros estavam dizendo. Preste bem atenção ao detalhe. Ezequias, o rei de Israel, ouviu a má notícia. Nós estamos vivendo no tempo de má notícias. Se você for para a televisão, você não vai ver praticamente nenhuma reportagem que traga esperança para a nação brasileira. Se você for ver nas redes sociais, você vai ficar pasmado, porque são notícias catastróficas. Não há notícia de esperança. A notícia é que Senaqueribe cercou Jerusalém, que ele está a ponto de arrombar as portas. A notícia é que são 185 mil soldados. A notícia é que Rabsaque manda dizer a Ezequias, nesse texto, pelos seus mensageiros: em quem vocês estão confiando? Porventura estão confiando no Egito? Naquele pedaço de vara quebrada, que se alguém se escorar, vai perfurar a mão? Assim é Faraó para aqueles que nele confiam. Em quem que Ezequias está confiando, que não quer se entregar a mim? É no Senhor Deus dele, o Senhor dos exércitos, Yahvé. Ora, veja, nós conquistamos todos os reinos. Qual foi o Deus que pôde resistir diante de mim? Eu sou Senaqueribe, o grande rei da Síria. Essa é a notícia que chega aos ouvidos do rei Ezequias. Há algumas notícias que vêm para nos abalar. E no texto que nós lemos, a notícia abalou o rei, porque o rei assumiu algumas atitudes aqui que eu vou já tocar nelas. Pelo menos 3. Rasgou os vestidos, as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa de Deus. Agora, note bem, aqueles 3 homens que vêm trazer a notícia para o rei de que praticamente não há mais esperança para Israel. O nome daqueles 3 homens é profético. Talvez eles não fizeram jus ao elemento profético que está no nome dele, nem o rei. Porque Eliaquim quer dizer aquele que Deus estabelece.
Porque Sebna quer dizer aquele que ora e que vê a resposta da sua oração enquanto descansa. E porque Joá quer dizer Deus vive. Então Ezequias está desesperado, mas ele está diante de 3 homens, que um quer dizer resposta de oração enquanto descansa, Deus vive e Deus estabelece. É como se ele estivesse dizendo: Ezequias, nós trouxemos essa notícia, mas Deus ainda é aquele que estabelece o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o Brasil foi estabelecido por Deus, e que se as profecias que há sobre essa nação, de que vai haver um grande derramar de Deus e um grande avivamento, nós podemos estar às portas da destruição, nós podemos estar cercados de todos os lados, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Se Deus estabeleceu a sua família, se Deus estabeleceu a sua vida, se Deus estabeleceu essa nação, ela não será destruída. Porque ainda existe um Deus que vive. Ainda existe um Joá dizendo: Ezequias, a notícia é má, é destruidora, mas há um Deus que vive. E ainda existe um Sebna dizendo: Deus ouve as nossas orações enquanto descansamos. Esses 3 homens chegam com essa notícia, e o rei Ezequias vai fazer 3 coisas significativas. Primeiro, ele vai rasgar as suas vestes. Parece que eu vejo Ezequias cai de joelho diante daquela notícia, rasga as vestes, porque isso era um sinal de tristeza, era um sinal de desespero, era um sinal de que ele não estava mais confiando nele próprio, na sua própria capacidade como rei, mas era um sinal de que ele estava rasgando o seu coração também diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a má notícia bater na sua porta, quando o pânico chegar, quando o medo chegar, você pode ligar para 200 pessoas, você pode procurar solução batendo em todas as portas, mas o segredo é rasgar o coração. É por isso que o profeta lá no livro de Joel diz: rasgai o vosso coração e não somente as vossas vestes, e clamai ao Senhor e convertei-vos ao Senhor. Eu quero convocar você nessa tarde a rasgar o seu coração diante de Deus. Se não há resposta da esquerda, se não há resposta da direita, se não há resposta para frente, se não há resposta para trás, se não há resposta embaixo, há uma resposta para cima. Há um Deus que ainda está no trono, que ouve a oração, que estabeleceu o seu povo e que está vivo e sentado no seu trono. Rasgue o seu coração na presença dele, porque está vindo resposta para ele. A segunda coisa que Ezequias fez foi se vestir de pano de saco. Agora, Ezequias era o rei da nação. Ezequias estava acostumado a andar com a coroa reluzente na sua cabeça, vestes glamurosas de rei. Mas a Bíblia diz que ele tirou as vestes de rei e se vestiu de pano de saco. Isso significa humilhação. Chegou o tempo de nós sairmos, descermos do pedestal. Todos nós estamos no mesmo barco, mas nós não vamos afundar em nome de Jesus, porque Deus está nos chamando para a humilhação. Vestir de pano de saco é dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti. É isso que eu sou: pobre, fraco e frágil, mas eu dependo de Ti. Você pode ver um rei vestido de saco, de joelhos, diante de Deus, clamando por uma intervenção divina? Esse era Ezequias. E eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, ao prepotente, mas Ele dá graça ao humilde. É por isso que antes de acontecer isso aqui, no ano 659 a.C., na própria capital da Síria, Nínive, Assurdã III está no governo de Nínive. E Nínive tinha sido abalada por 2 epidemias em 759 a.C. 600 mil habitantes, 120 mil crianças. E Deus fala ao profeta Jonas, diz: vai lá em Nínive,
e clama contra ela a pregação que eu te disse. Diga que Nínive só tem 40 dias, e se eles não se arrependerem do pecado, eles vão ser destruídos. Era a mensagem de juízo do profeta. Eu parece que vejo o profeta Jonas, aquele profeta careca, vestido de vestes de profeta, vai entrando na cidade de Nínive, e havia uma relutância muito grande em Jonas de ir a Nínive. Primeiro porque Nínive era a capital da Síria, um reino inimigo de Israel, um reino prepotente, um reino pecaminoso. Existiam lá os templos dos deuses pagãos, onde se havia a chamada prostituição cultual, onde as prostitutas se relacionavam com os sacerdotes, as sacerdotisas prostitutas em meio aos cultos. A Síria, e principalmente Nínive, era tão ímpio e cruel, que eles eram acostumados a fazer, quando destruíam as cidades, fazer montanhas de cabeças cortadas. Eles eram habituados a cortar a língua dos seus prisioneiros, dos seus cativos, cortar os braços, praticar torturas terríveis, como um empalamento, que eles pegavam estacas e perfuravam a pessoa de baixo para cima. Cidade terrível. Aí lá vai o profeta Jonas, 3 dias caminhando no meio da grande Nínive, com seus 600 mil habitantes, entre eles 120 mil crianças, e ele vai pregando: Nínive precisa se converter. Daqui a 40 dias, se Nínive não se converter, ela será destruída. Deus permitiu aquelas 2 epidemias já para balançar com estrutura espiritual e emocional, para o povo ficar preparado para a pregação de Jonas. E Jonas está pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nínive precisa se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia diz que essa palavra chegou ao rei de Nínive. Sabe o que o rei fez? Desceu do trono, tirou a coroa, tirou as vestes reais, se vestiu de saco, e disse que todos os senadores, governadores, todas as autoridades de Nínive, todo mundo vestido de saco, proclamamos um dia nacional de jejum em Nínive. Nem jumento, nem cachorro, nem cavalo, nem gato come. E a Bíblia diz que o povo se vestiu de saco, foi para a cinza, jejum o dia inteiro, clamaram. O rei desceu do seu trono, a primeira autoridade da nação desceu do seu trono. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do juízo que ia trazer sobre a cidade de Nínive, capital do reino da Síria, por causa da humilhação do povo. Deus não resiste a um coração humilde. Aquele que se humilha verá a atuação de Deus na sua direção. Acabe introduziu a idolatria em Israel, o culto a Baal e a Zerá, casou-se com a sacerdotisa Jezabel, princesa dos Sidônios, feiticeira de primeira mão. O pecado entrou na nação: assassinato, prostituição, idolatria. E Deus disse: Elias, vai lá, eu tenho um recado para cá, porque ele tinha mandado matar Nabote, tomar a vinha de Nabote. E Elias chegou, encontrou exatamente no campo de Nabote Acabe, e disse: Acabe, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o seu sangue. E Elias disse: que é isso? Elias não, Acabe: que é isso, Elias? Já te encontrasse, inimigo meu? E Elias disse: olha, os cães vão comer o teu corpo na cidade, e de Jezabel também. A espada de Deus vai vir sobre a tua descendência. No trono, no teu trono não se senta mais ninguém, porque você pecou contra Deus. Elias, Deus disse, deu meia volta e foi embora. E a Bíblia diz que Acabe, quando ouviu aquela palavra, baixou a cabeça e ficou matutando: meu Deus, que profecia terrível. E a Bíblia diz que é ali que se vestiu de saco. Elias não, Acabe se vestiu de saco, passou a jejuar, andava cabisbaixo, chorando, arrependido, humilhado, vestido de saco. Deus disse: vai lá,
Elias, e diz a cá: porque você se humilhou diante de mim, porque você anda cabisbaixo jejuando, porque você desceu do trono da sua própria prepotência, porque você se vestiu de saco. Isso não vai acontecer nos seus dias, mas nos dias dos seus descendentes. Por quê? Deus está disposto a atender aquele que se humilha. Então note aqui, Ezequias rasga as vestes, tristeza explicitada, desespero demonstrado, se cobre de pano de saco, que isso quer dizer humilhação. E a terceira coisa que ele faz é que ele entra na casa do Senhor. Versículo 1 diz: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Veja a atitude do rei, entrou na casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui com um número muito pequeno. Num dia normal essas cadeiras estariam lotadas, nós estaríamos nos congregando, mas por uma questão emergencial nós estamos aqui em pouco número e você está na sua casa. Quem sabe hoje você está entendendo o valor que esse lugar, onde o povo de Deus se congrega, onde há uma atmosfera sobrenatural, porque é uma adoração congregacional e coletiva, e Deus se manifesta num nível muito maior, porque há muitas pessoas juntas em um só propósito adorando Ele. Talvez você está em casa dizendo: pastor, quanto tempo eu perdi, quantos cultos eu perdi por banalidades. Outro dia uma irmã ligou para minha esposa e disse: pastor, eu estava conversando com a minha filha, estava dizendo para ela: a gente só valoriza as coisas depois que perde, porque hoje eu estou querendo ir para o culto no domingo e não posso. E quantas vezes eu deixei de ir por bobagens. Mas Ezequias, na sua atitude de humilhação, entendeu que a casa do Senhor, o templo, o lugar onde nós nos congregamos, tem uma importância singular. E eu quero dizer que a gente não vai demorar muito, não. Você que está em casa, está com saudade, não iremos demorar muito para nos congregar, que Deus está agindo, Deus está repreendendo o coronavírus no Brasil. Eu estou falando pela fé. Não, mas a ciência, eu não estou aqui para discutir com a ciência. A minha fé é uma fé racional, mas a fé não depende de prognósticos humanos. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, pelo menos daqui a 20 dias ou um mês, nós vamos estar aqui congregados. Porque, irmãos, Ezequias acertou o lugar certo, que é entrar na casa de Deus. Ele sabia da importância que tem a casa de Deus. Ezequias tinha lido já o Salmo 27 e o versículo 4, quando o salmista diz: Senhor, eu quero pedir uma coisa, fazer um pedido ao Senhor. Sim, Davi, qual é o pedido que tu quer? Já pediu tanto, eu nunca me neguei. Diga qual é o seu pedido. Uma coisa eu quero pedir a ti, Senhor. Diga, Davi, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo e contemplar as maravilhas do Senhor. É aqui que nós aprendemos a crescer na fé, é aqui que nós aprendemos a viver uma vida de santidade, é aqui que nós aprendemos a palavra de Deus, e é aqui na casa do Senhor que nós vemos a manifestação da sua glória, a sua beleza, quando Ele cura, quando Ele bateu no Espírito Santo, quando Ele salva, quando Ele traz resposta da oração, quando Ele visita o seu povo com unção e com graça. Que daqui a um eu estou aqui pela fé em nome de Jesus. Quando você voltar a se congregar, nunca mais você perca um culto, que você foi para a praia e chegou tarde, que você foi um compromisso em outra cidade e mesmo que você chegue tarde, você vai vir, porque nós estamos entendendo o quanto é importante estarmos congregados na casa do Senhor. Na casa do Senhor, Ezequias vai receber resposta à sua oração. Alguns fatos a gente pode encontrar na Bíblia, assim, de um significado muito profundo. Fatos relacionados ao lugar de adoração, ao lugar físico. Eu sei que o templo de Deus de verdade sou eu e você,
esse lugar é importante, porque a Bíblia diz que tinha um velho lá em Jerusalém, conversando com alguns amigos, ele se levanta e diz: eu vou ali. Vai aonde, Simeão? Eu vou lá no templo. Mas o que você vai fazer no templo? O Espírito Santo está mandando eu ir no templo. Mas hoje não tem culto. Mas o Espírito Santo está mandando eu ir no Simeão barbudo. Lá vai Simeão em direção ao templo. Enquanto Simeão está chegando na porta do templo, ele vê uma mulher, jovem ainda, com um bebê nos braços, e um senhor ao lado dela. E Simeão vai olhando, e o Espírito Santo vai dizendo: é ele, Simeão, é ele, Simeão. E Simeão disse: eu posso. Quando Simeão pega a criança e levanta a criança, Simeão diz: agora, Senhor, pode dispensar o teu servo com segurança, porque os meus olhos são. E começa a profetizar sobre o menino. Chega uma velha viúva de mais de 80 anos, que não se apartava do templo, da casa do Senhor, em jejum e oração. E ela chega e diz: você tem razão, Simeão, esse menino é o Messias, esse menino é a esperança de Israel, esse menino é aquele a quem nos esperamos. Mas como é que eles descobriram isso? Como é que? Porque eles não estavam em casa. Um foi instigado pelo Espírito a ir ao templo, e a outra, a velha Ana, diz a Bíblia, não se apartava do templo em jejum e oração. Isso. Toma a atitude certa. E aí, ele chama os três: Eliaquim, Sebna e Joá. E ele diz: agora se vistam de saco também, e vão procurar o profeta Isaías. Essa aqui é outra atitude de sabedoria. Essa aqui podia ter escrito uma carta e ter dito: Eliaquim, envia essa carta lá para o rei do Egito, para Faraó. Diga que o Deus de Israel, diga que ele se prepara para nos ajudar. Mas ele não faz isso. Ele chama de Eliaquim, Sebna, Joá. Vão lá no profeta Isaías e vão dizer a que nós recebemos. E a Bíblia diz que os três foram, e lá vai os três. E quando chega o profeta Isaías, diz: pois não, Eliaquim, qual é o problema? Sebna, e eles contam a história. Ezequiel manda dizer que Senequeribe está nos portões de Jerusalém, afrontando o povo, ameaçando que vai destruir o povo. E ele diz mais assim: ele manda dizer que esse dia é dia de angústia. Angústia quer dizer coração apertado. Angústia quer dizer tristeza profunda. Esse dia é dia de angústia, de disciplina. Nós estamos angustiados, mas nós estamos sendo disciplinados. Nós estamos aprendendo alguma coisa na nossa angústia. Será que nesses dias em que o mundo está vivendo em angústia, você tem aprendido alguma coisa? Será que você não tem ouvido o megafone de Deus, Deus falando à humanidade? E depois ele diz: dia de opróbrio, dia de vergonha. E ele diz: porque os filhos chegam a hora de nascer e não há força para dar luz. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo: não há força em nós, Isaías, para suportar e para vencer o desafio de Senequeribe. Nós somos como a mãe que chegou a hora dela parir, dela dar à luz, mas ela não tem força para trazer o filho ao mundo. Ou seja, chegou a hora em que os sonhos parece que vão ser abortados. Nós sonhamos tanto, Isaías, com a prosperidade de Jerusalém, com o avivamento em Jerusalém, com o progresso da nossa terra, mas agora nós estamos em aperto. Os nossos sonhos serão abortados. Deixa eu dizer para você, nesse período de crise, de angústia, talvez você esteja nessa situação de Ezequiel, dizendo: a minha empresa já está falida, a minha saúde já está emocional, está mais abalada do que a minha saúde física, meus sonhos estão destruídos. Mas eu quero te dizer: a tua força não vem de ti,
a tua força vem de Deus. E aquele que fez você engravidar desse sonho, gestar esse sonho, é Ele que vai te dar força para que você veja materializado aquilo que você tanto sonhou. O avivamento virá sobre essa nação, a prosperidade virá sobre essa nação, o livramento virá sobre essa nação, não porque nós somos fortes em nós mesmos, mas porque a nossa força vem do Senhor dos exércitos, e Ele está batalhando a nosso favor. O Deus de milagre vai reverter a sentença de morte. Ezequias traz a palavra para o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz: não se preocupe não, Ezequias, eu vou te dar, Deus vai te dar a resposta, fique tranquilo. E aí Ezequias faz outra atitude, queridos. Ele entra na casa de Deus, mas no versículo 14, veja comigo o versículo 14. Depois que a resposta de Isaías chega, Ezequias recebe uma segunda mensagem de Senaqueribe, e a mensagem agora é escrita. E sabe o que Ezequias faz? Pega aquelas cartas, entra de novo na casa de Deus, e a Bíblia diz que ele subiu. No primeiro texto, no primeiro versículo, diz que ele entrou na casa do Senhor, mas no versículo 14 diz que ele subiu à casa do Senhor, porque vir à casa do Senhor é procurar elevar o nível da nossa fé. Vir à casa do Senhor é procurar elevar o nível da nossa adoração. Vir à casa do Senhor é procurar elevar o nível da nossa intimidade com Ele, porque Deus quer nos levar aos lugares altos. Entender que se congregar é algo que acrescenta na nossa vida espiritual, é subir em níveis espirituais. E o que é que ele vai fazer mais? A Bíblia diz: ele entrou na casa do Senhor, se ajoelhou, pegou aquelas cartas, estendeu diante do Senhor e disse: está aqui, Senhor, a afronta. Está aqui, Senhor, quem disse que o Senhor não pode livrar essa terra? Isso se chama dependência. Eu quero que você pegue as cartas que o inferno está mandando para você, de prognósticos de destruição, de pessimismo, de desespero, de ameaças espirituais. Pegue essas cartas, estenda diante de Deus, dependa dele, não dependa do homem, não dependa nem das suas forças, não dependa de ninguém, dependa de Deus. Porque quando a Bíblia diz bem-aventurados os humildes de espírito, a palavra grega ali, na verdade grega não hebraica, porque Mateus foi escrito em algumas partes em hebraico e aramaico. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, a palavra ali quer dizer bem-aventurados aqueles que se curvam a ruar. Ruar é espírito. E ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que dependem de Deus, que se curvam a ruar. A figura ali é uma cana sendo envergada pela força do vento. Veja, uma cana sendo envergada pela força do vento. Estender as cartas e mostrar as ameaças de Senaqueribe a Deus é dizer: Senhor, eu estou aqui envergado pela força do teu poder, eu estou aqui dependendo de ti, inclinando-me para ti, porque eu sei que eu não dependo da minha força, eu dependo da tua graça. É isso que Ezequias faz, estende as cartas. E a Bíblia diz que Ezequias orou, porque se a oração não funcionar, nada mais funciona. É tempo de nós orarmos mais. Não é tempo de você ficar 5 horas, eu estou falando agora para meus irmãos cristãos evangélicos, nesse período de isolamento social. Não é tempo para você passar 5 horas na Netflix, para você ficar jogando PlayStation a noite inteira, você que é jovem. É tempo de você orar, é tempo da igreja orar, é tempo não, mas nós já jejuamos, nós já fizemos 21 dias de oração. Não, nós agora vamos orar com mais intensidade. A guerra ainda não terminou, nós estamos no campo de batalha, mas é de joelho que nós vamos vencer essa guerra. Ezequias foi orar. Agora veja a oração, o nível da oração de Ezequias. Verso 15. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado
acima dos querubins. Tu, Senhor, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isso aqui fala de determinação. E olhe o nível da oração de Ezequias. Ele começa declarando a grandeza de Deus, e ele faz a alusão à arca da aliança, e diz: Senhor, tu estás entronizado acima dos querubins, porque a arca da aliança tinha 2 querubins, um de um lado e um do outro, com os olhos voltados para a tampa da arca, que era chamada propiciatório, e era ali no meio dos querubins que Deus vinha com a nuvem de glória Shekinah, e ali Deus descia, e ali Deus falava com Moisés, com o sumo sacerdote, na nuvem Shekinah. Ezequias está dizendo: Senhor, existe 185 mil soldados de Senequeribe que estão cercando Jerusalém, 200 mil judeus já foram presos, 46 cidades foram tomadas, mas eu estou crendo que tu és aquele que está sentado acima dos querubins. E curiosamente diz o Midrash judaico que além daqueles 2 querubins que estavam na tampa da arca, dentro da arca existiam 4 figuras de 4 querubins. Desse lado, a figura de um querubim que tinha o rosto de homem. Desse outro lado, a figura de um querubim que tinha o rosto de águia. Desse lado aqui, a figura de um querubim que tinha o rosto de boi. E desse outro lado, a figura de um querubim que tinha o rosto de leão. E João viu isso no Apocalipse capítulo 4. Quando ele viu nos 4 cantos do trono de Deus, e esses seres espirituais estão agora diante de Deus. Um com rosto de homem, o outro com rosto de boi, o outro com rosto de águia e o outro com rosto de leão, querendo mostrar as 4 faces do Deus Todo-Poderoso. Rosto de homem quer dizer inteligência. Ezequias está dizendo assim: Senhor, tu estás entronizado entre os querubins, tu estás no meio daquele que tem rosto de homem, porque tu és um Deus inteligente, altamente perspicaz, estrategista. O Senhor sabe das estratégias de guerra de Senequeribe, mas o Senhor é um Deus que tem estratégia de guerra. Eu quero dizer para você, Deus é um Deus altamente inteligente, Ele vai colocar as ideias dEle no teu coração. Você que está vivendo numa situação de desemprego, e você talvez esteja pensando: o que é que eu vou fazer da minha vida agora, pastor? Eu quero dizer, clame a um Deus que é altamente inteligente. Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar inteligência. Ele é um Deus criativo. O nome dele é Elohim, que criou, e a palavra criou quer dizer criatividade também. Ore, Deus vai te dar criatividade, e você vai sair dessa crise. Mas Ezequias está olhando para o Deus que está entre os querubins, e tem um querubim que tem o rosto de novilho. Isso fala de força. O nosso Deus é um Deus forte. Você talvez esteja se sentindo fraco, mas a alegria do Senhor é a tua força. Deus é aquele que te dará força, que te levantará da tua fraqueza, que dará força espiritual para você prosseguir. A sua força deve estar em Deus. E Ezequias está orando ao Deus que está acima dos querubins, e tem um desses querubins que tem o rosto de águia, que fala de alturas. É o Celsitude, o Deus excelso que está acima de tudo e de todos. Eu quero que você saiba, o Deus que tirou Israel do Egito e o trouxe para a terra de Canaã, e a Bíblia diz que trouxe como nas asas de uma grande águia. É o Deus que está nas mais altas alturas. Ele quer levar você a esses níveis de altitude, de elevação na presença dele, e lá você vai ver que seus problemas vão passar por baixo dos seus pés, porque você vai estar elevado em Deus. E o 4º querubim tinha rosto de leão, que significa falar a soberania de Deus. Eu quero que você saiba que você serve a um Deus soberano, que está no controle da sua vida, no controle de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E como soberano, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é aquele que João disse em Apocalipse capítulo 5, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar o livro e abrir os seus selos. E Ezequias ora, busca a Deus,
E o profeta traz a resposta a Ezequias, no versículo 28. O profeta diz: Eliaquim, Sebna, Joá, voltem lá e digam a Ezequias que porque Senequeribe quer dizer espada que destrói, porque aquele que pensa que com a espada dele ele vai destruir essa terra, diga a ele, por causa do furor dele contra esse povo de Jerusalém, ele está se enfurecendo contra mim. Eu vou acabar com a arrogância dele. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, eu vou colocar um freio na sua boca e vou fazer ele voltar pelo caminho de onde ele veio. Nem uma lança, nem uma flecha, nem um só fio de cabelo do povo de Israel vai cair por terra, porque eu vou defender essa cidade. E ali aqui em volta de majestade, o profeta manda dizer que o Senhor vai dormir tranquilo, porque ele vai defender essa cidade. Naquela noite, Rabsaque, general dos exércitos de Senequeribe, está tirando a sua armadura. Soldados em multidões, 185 mil, estão se preparando para dormir. No trono, Deus está olhando para Jerusalém. E Deus diz: anjo forte, vem cá. Tem algum compromisso para hoje à noite? Deixa eu ver na minha agenda aqui, senhor. Não, senhor, nenhum trabalho. Você tem um trabalho para você. Jerusalém está cercada por 185 mil soldados. Senequeribe, a espada que destrói, me afrontou e disse que eu não defendo esse povo. Vá lá e faça o serviço. E eu vejo alguns anjos: senhor capitão, o senhor quer que nós nos sigamos? Não, tranquilo, são só 185 mil. E naquela noite, enquanto Senequeribe está dormindo, os soldados estão dormindo, Rabsaque, o grande capitão do exército, está dormindo. O anjo puxa a sua espada e passa no meio do arraial. E a Bíblia diz, naquele dia, quando o sol se despontou, que Senequeribe acordou e olhou. Aqueles 185 mil soldados eram 185 mil cadáveres. Inclusive Rabsaque, o general, estava morto. Porque deixa eu dizer para você, a legião de demônios pode ser gigantesca, pode vir demônios aos milhares. Um anjo só é capaz de destruir 185 mil soldados do inferno. Sabe por quê? A nossa força não está em nós, a nossa força não está na nossa capacidade, a nossa força não está na nossa inteligência. A nossa força está em Deus. O Deus que livrou a Ezequias e a Jerusalém é o Deus que está entrando na sua casa agora para lhe livrar. É o Deus que está entrando no leito de hospital para curar você. É o Deus que está entrando no seu quarto para levantar você dessa depressão, dessa angústia, desse medo, desse desespero. Receba a presença de Deus na sua vida e na sua casa, porque os anjos de Deus estão batalhando ao seu favor. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos e eles lhe sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Vamos ficar de pé e adorar ao Deus Todo-Poderoso, que está dando livramento agora à nossa cidade, à nossa nação, ao nosso estado e às nações da terra. Creia na palavra, agarre a palavra, confie na palavra de Deus, e você verá a vitória de Deus na sua direção.